Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Para quem não me conhece, eu sou o professor Lucas Querido e hoje nós continuaremos a preparação para a segunda fase em Direito Tributário para o 33º exame da Ordem. Antes mesmo de adentrarmos a resolução da questão, eu gostaria de pedir para vocês que curtam, compartilhem e ativem as notificações no canal do professor Bruno Creado. Ao final dessa aula, irei disponibilizar os meus contatos para caso vocês tenham alguma dúvida, fiquem à vontade, podem me mandar mensagem, me mandar e-mail ou até mesmo deixar aqui nos comentários esse vídeo que irei com calma responder a todos vocês, tá bom? Então, dando início à nossa aula de hoje, eu trouxe aqui para nós analisarmos a peça prático-profissional do 27º exame da Ordem. Vou fazer uma leitura rápida aqui com vocês. Como gosto sempre de dizer, eu trago grifado todos os pontos que são importantes para que nós tenhamos mais facilidade no momento de identificar qual é a peça prático-profissional que nós iremos apresentar, bem como quais são as teses, tudo bem? Então vamos lá. O Estado X, por ter sofrido perdas de arrecadação com a alteração promovida pela Emenda Constitucional número 87 de 2015, no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 7º da Constituição Federal, instituiu, por meio de lei ordinária, a taxa de vendas interestaduais, com incidência sobre operações de venda destinadas a outros estados. A taxa tem como base de cálculo o preço de venda de mercadorias destinadas a outros estados e como contribuintes os comerciantes que realizam essas vendas, aos quais incumbe o recolhimento do tributo no momento da saída das mercadorias de seu estabelecimento. Por reputar inconstitucional a referida taxa, a sociedade empresária XYZ, que no caso vai ser nosso cliente, deixou de efetuar seu recolhimento, vindo a sofrer autuação pelo fisco estadual. Não tendo a sociedade empresária XYZ logrado o êxito no processo administrativo, o débito foi inscrito em dívida ativa e a execução fiscal foi distribuída à 4ª Vara da Fazenda Pública do Estado X. Devidamente citada e após a nomeação de bens pela executada, formalizou-se a penhora em valor suficiente, muito importante essa informação, à garantia da execução. Após 10 dias da intimação da penhora, a sociedade empresária XYZ procura você, no caso nós, para, na qualidade de advogado, promover a sua defesa na referida execução fiscal. Então é isso, em síntese, é o que aconteceu. Existe uma taxa que foi instituída por um Estado que tem como base de cálculo o preço de vendas de mercadorias destinadas a outros estados. Como todo mundo percebe, é muito semelhante ao que acontece já com o ICMS. E isso pode ser a declaração da inconstitucionalidade, que a empresa XYZ já está pensando e por isso não realizou o pagamento anteriormente. Além disso, como se sabe, taxa ela tem que ter uma contraprestação entre o fisco e o contribuinte, caso que também não ocorre nesse momento. Então aqui já conseguimos encontrar duas inconstitucionalidades que eivam essa cobrança. Além disso, nós temos que verificar mais um ponto. A questão da livre demanda, da livre comercialização. Porque talvez, nós vamos analisar com mais calma, vou fundamentar para vocês depois, essa taxa também esteja coibindo a circulação das mercadorias. Então, aí está o ponto principal. Já descobrimos ali qual vai ser o norte da nossa defesa. Levando em consideração que essa execução fiscal ela já está garantida por meio da penhora, já conseguimos identificar qual seria a melhor forma de discutirmos a exigibilidade desse crédito. Além disso, muito importante a questão da tempestividade. Como nós verificamos, embora tenha ocorrido essa penhora, essa nomeação de bens à penhora por parte da executada, no caso a empresa XYZ, se passou apenas 10 dias desde a intimação, de modo que, como verificaremos no próximo slide, os embargos de execução fiscal, que é a melhor peça, é a peça cabível nesse caso para discutir essa exigibilidade e tentarmos apresentar e comprovar a inconstitucionalidade dessa taxa e, consequentemente, a extinção da execução fiscal, você, na qualidade de advogado, tem que orientar o seu cliente do seguinte: o executado, no caso da empresa, oferecerá esses embargos no prazo de 30 dias contados, no caso desse ponto, da intimação da penhora. Ou seja, como verificamos lá no enunciado, passaram apenas 10 dias, ou seja, totalmente tempestivo, certo? Além disso, como eu gosto sempre de trazer nas minhas aulas,
eu trago para vocês aqui de forma bem simples e objetiva o que deve constar. Quais são os pontos que você não pode deixar de colocar na sua peça sob o risco, né, sob pena de perder alguns pontos ou deixar de pontuar, vamos dizer assim. Ao final da aula, eu trago um modelinho bem simples. Não é necessariamente aquilo que você tem que apresentar na sua prova. Obviamente que você pode colocar algumas informações a mais, caprichar um pouquinho mais, mas eu trago só aquilo que você não pode deixar de colocar. Tudo bem? Então vamos aqui ao endereçamento. Muito importante que você pense, né, e nós estamos pensando juntos aqui nesse momento, que já existe uma execução fiscal. Concorda comigo? Já existindo essa execução fiscal, esses embargos eles têm que ser opostos perante a vara na qual já tramita a execução fiscal. Além disso, feito esse endereçamento, você deve trazer de forma bem simples e objetiva, sucintamente, os fatos. Aquilo que aconteceu. Você fala que houve a instituição dessa taxa com a cobrança, né, levando como base de cálculo de um outro imposto, no caso ICMS. Por esse motivo, né, a empresa XYZ deixou de recolher, né, de realizar o pagamento dessa taxa e acabou tendo que oferecer bens a penhora, tendo em vista o ajuizamento da execução fiscal. Então você traz isso de forma bem simples, certo? E na questão da tempestividade, é só observar aquilo que foi trazido no artigo 16 da Lei de Execuções Fiscais, que eu trouxe no slide anterior, no que tange ao prazo para a oposição dos embargos. Como já verificamos, totalmente tempestivo. Outro ponto muito importante, nesse caso é necessário e cabível o pedido de concessão de efeito suspensivo. Por quê? Tendo em vista essa inconstitucionalidade, existe a probabilidade do direito, que é um requisito do artigo 919. E além disso, caso não seja atribuído esse efeito suspensivo à execução fiscal, pode ser que a empresa XYZ ela sofra vários danos que podem até ocasionar de uma forma que a gente não consegue prever, e esse é o motivo pelo qual é necessário esse efeito suspensivo, grave lesão ao seu patrimônio. Então é muito importante esse pedido de concessão de efeito suspensivo. Então agora partindo aqui para a parte mais importante, que é o cerne, é o coração da nossa ação, são as teses. Então agora eu estou trazendo para vocês aquilo que a gente já conversou anteriormente de forma bem rápida. A taxa, nesse caso, ela tem a mesma base de cálculo de um imposto, qual seja o ICMS. E tal prática é totalmente vedada pela Constituição Federal e também pelo Código Tributário Nacional, de modo que aqui já conseguimos verificar uma inconstitucionalidade dessa lei ordinária que instituiu essa taxa. Além disso, como eu trouxe para vocês também, essa taxa, o objetivo da taxa é sempre que exista ali uma contraprestação entre fisco e contribuinte, a critério do contribuinte, ou seja, ele quer alguma contraprestação que seja realizada por parte do fisco, ele, mediante o pagamento dessa taxa, ele consegue obter esse resultado. E não é o que acontece. Nesse montante, nessa verificação que nós fazemos desse caso, é claro que a utilidade dessa taxa por meio desse Estado, né, instituída por esse Estado, é simplesmente aumentar a arrecadação fiscal. Então foge totalmente do escopo constitucional da taxa. E por fim, essa taxa ela compromete a livre circulação de mercadorias, porque ela estipula que deve ser determinado, né, um tratamento diferenciado em razão do destino. Para qual estado for enviada a mercadoria, tem um tratamento diferente. E isso também é vedado, tanto pela Constituição Federal, como em alguns artigos do Código Tributário Nacional. De modo que essas são as 3 teses que nós devemos trazer nos nossos embargos à execução fiscal. Por fim, e não menos importante, os pedidos. Aquilo que você não pode deixar de pedir é o que está aqui. Que seja atribuído o efeito suspensivo, nós já comprovamos, né? Nós já vamos ser trazidos ali na nossa tese, que são importantes e relevantes, certo? Outro ponto é que, no caso, o Estado X, que é o exequente dessa execução fiscal, ele seja intimado para apresentar impugnação, caso queira, que os nossos embargos à execução fiscal sejam julgados procedentes de modo a desconstituir esse crédito tributário e, consequentemente, extinguir a execução fiscal, né, com base na inconstitucionalidade da exação, e, por fim, que seja condenado a exequente ao pagamento das custas que são necessárias para a interposição dos embargos, bem como os honorários advocatícios, que é a parte que mais importa para a gente, né? Brincadeiras à parte, eu trouxe aqui para vocês, de forma bem sucinta, como eu disse,
como que seria esse modelo de tese, tá? Então eu vou fazer aqui uma leve leitura para vocês terem como base isso. Caso queiram, caso necessitem, posso disponibilizar com vocês esse slide também sem problema algum. Tá bom, pessoal? Só lembrando vocês, peço mais uma vez que curtam, compartilhem, façam que esse vídeo, que essas aulas cheguem a mais alunos que também estão precisando se preparar para essa segunda fase da OAB, tá bom? Então vamos lá. Questão do endereçamento. Eu trouxe para vocês aqui, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da 4ª Vara da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, do Estado X, desculpa, que é onde está tramitando a execução fiscal. Muito importante que vocês coloquem processo número XXX, porque já existe uma execução fiscal vinculada, ou seja, já existe um processo. Na questão aqui da primeira página, a gente sempre costuma fazer a qualificação da empresa. Então a gente traz ali XYZ, empresa devidamente qualificada dos autos da execução fiscal em epígrafe. Por quê? Por que a gente não precisa colocar as informações como endereço, CEP? Porque quando do ajuizamento, né, quando da distribuição da execução fiscal em face da empresa XYZ, a autoridade já coloca todas essas informações, tá bom? Então, muito importante que a gente coloque aqui, por meio do seu advogado, procuração anexa, é uma informação muito importante que a OAB cobra e desconta a ponto de quem não coloca, né? Onde você recebe intimações do e-mail, XXX, bem como no endereço profissional. Eu sempre gosto de colocar esse XXX, que ele deixa bem claro que você não está tentando uma identificação de peça, tá? Então a gente traz qual é a peça que nós vamos apresentar. No caso, nós iremos opor embargos à execução fiscal. E por fim, qual é o fundamento legal para tanto, certo? Dos fatos, eu trouxe de forma bem abreviada, que trata inicialmente de uma execução fiscal que foi ajuizada pelo Estado X, tendo em vista o recolhimento dessa taxa. Por considerar inconstitucional, a empresa XYZ deixou de recolher, certo? Tendo em vista a execução fiscal ajuizada contra si, a empresa ofereceu bens à penhora de modo a suspender a exigibilidade, e aí a gente vai demonstrar, né, eu trago isso aqui no último, porquê dessa inconstitucionalidade dessa taxa. Trago também um tópico que é muito importante, da necessidade de concessão do efeito suspensivo, que é aquilo que a gente trouxe lá atrás, probabilidade do direito e perigo de dano. Muito importante que vocês tragam assim também, tá bom, pessoal? Por fim, a questão do mérito. No mérito eu dou ali uma penteada, falo conforme amplamente exposto no tópico factual, a posição dos presentes embargos da execução fiscal se faz necessário, tendo em vista a ocorrência flagrante de inconstitucionalidade. Então a gente bate na tecla que houve a inconstitucionalidade, que essa taxa ela é inconstitucional, tá bem claro isso pra gente, tá bom? E reitero aquelas teses que eu trouxe para vocês, são as 3 teses principais. Então, diante disso, o que a gente requer é o quê? A extinção da execução fiscal. Então, eu trouxe as 3 teses, a que falam que é a mesma base de cálculo do ICMS, qual é a função da taxa, que está fugindo da função, né, determinada na Constituição para a taxa, e depois desse comprometimento da livre circulação de mercadorias que tem que estar ocorrendo por meio dessa instituição. Feito isso, reitero aqueles nossos pedidos, trago de forma bem simples, diante do exposto, requer-se que os presentes embargos de execução fiscal sejam julgados procedentes, sendo reconhecidos os seguintes direitos, e trago aqueles direitos. Pessoal, muito importante também aquele fechamento, tá? Termos em que pede deferimento, data, local e advogado, OAB, número, mas lembre-se, nunca coloque seu nome, nunca simule uma data, para que aquele que está corrigindo a sua prova não caracterize uma identificação de prova e zere a sua questão, tá? No caso, a sua peça. Certo? Pessoal, é isso. A nossa aula hoje foi bem simples, bem objetiva. Acredito eu que vocês tenham entendido, porque é uma tese, né? É uma tese, sim, muito cobrada, que foi reiteradas vezes, cobradas tanto na primeira fase quanto na segunda fase, essa questão da base de cálculo de impostos já existentes, me desculpem. E também os embargos à execução fiscal, vocês vão verificar na prática, quando vocês se tornarem advogados, que é algo muito comum. Então é muito importante que vocês saibam como elaborar esses embargos à execução fiscal. Tá certo? Então acredito que não tenham dúvidas. Caso tenham, por favor, deixe mais uma vez aqui os meus contatos totalmente disponíveis para que vocês possam mandar, ou às vezes por quererem, professor, eu queria a matéria, eu queria esse conteúdo, você pode disponibilizar? Com certeza, tá bom? E é isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês, pela paciência, e espero do fundo do coração que essa aula ajude muito vocês na resolução do dia da prova, que vocês lembrem daquilo que a gente conversou aqui hoje.
tá bom? Um forte abraço, uma ótima prova e contem comigo sempre. Um abraço, tchau, tchau.